Porquê é que nós estamos a falar sobre as pesquisas espíritas? Porque ainda há muitas pessoas, por falta de informação ou por má fé, que acham que o espiritismo é uma crença, é como uma religião ou uma seita em que se tem de acreditar ou não, e coisa. Não, mas não, é uma ciência de observação e nós temos feito um roteiro de pesquisadores que desde o tempo de Kardec, em 1857, até aos dias de hoje, pessoas de alto gabarito a nível mundial que pesquisaram e confirmaram tudo aquilo que Allan Kardec e que o espiritismo apresentou à humanidade, não é? E a grande dúvida que sempre se coloca, ainda hoje, por exemplo, não sei se já repararam, mas eu estou com um corte novo, né? Fica bem, não fica? Era para fazer umas extensões, mas dada a raridade do cabelo, não deu. E então, qual não é o meu espanto, quando eu estava a falar com o meu barbeiro, ele começa-me a falar lá dos miúdos, porque é treinador de futsal, e até, às vezes estamos lá na brincadeira a falar o sentido da vida e isto, aquelas dúvidas, e eu alto lá, sentido da vida. E assim como quem não quer a coisa, comecei-lhe a falar de espiritismo, etc., e tal, e ele, pois, isso de facto faz sentido, mas não sei quantos, então ficou prometido a próximo corte oferecer-lhe o livro dos Espíritos de Allan Kardec. Exatamente. Faço questão de oferecer, né? Porque embora eles sejam muito baratos, custam 1/3 do preço da Bertrand, se eu cobrar, as pessoas podem pensar que eu tenho algum interesse nisso. E então, e eu estou a referir isto porquê? Porque esta dúvida, que é uma dúvida criada num intervalo de um treino de futsal entre jovens, adolescentes, de 15, 16, 17 anos, e o seu treinador, né, que também as partilha, é uma dúvida comum a todos nós. Será que há vida para além da morte? Se há, como é que é, não é? E vemos pessoas com muita dor, com muita angústia, com muita desilusão perante a partida de entes queridos, de amigos, né? Às vezes de maneira inopinada, um sofrimento muito grande perante uma coisa que é banal e é normal, que é desencarnar, aquilo que as pessoas chamam de morrer. Nós dizemos desencarnar porquê? Porque quem morre é o corpo de carne. O espírito não morre, desencarna. O espírito sai do corpo de carne, né? E continua a viver. Então, amigos, nós temos aqui o Livro dos Espíritos, que saiu em 1857, no dia 18 de abril foi lançado, e foi considerada essa data como sendo o início do aparecimento da doutrina dos Espíritos. E com esta data há uma divisão no tempo, né? Uma divisão entre o antes e o depois, né? E a maior parte das religiões tradicionais não oferecem à humanidade uma espiritualidade não, uma crença religiosa cega, né? O espiritismo não apresenta à humanidade uma religião cega, não apresenta uma religião, apresenta uma espiritualidade que é diferente, que é um sentimento que une o ser humano a Deus, mas não cega, raciocinada, né? E vem-nos provar que a vida continua para além da morte através da pesquisa. Então, há pessoas que dizem assim, já me disseram a mim, familiares meus até, assim, eu só queria ter a certeza que fulano, beltrano ou cicrano está bem no mundo espiritual. E eu pergunto assim, o que é que andou a fazer 60, 70 anos na igreja? Porque com esta idade, aos 80, aos 90, ainda não tem a certeza da imortalidade, a sua religião não presta. Porque não lhe deu nada de forte,
não é? De consistente. Eu sei lá, nunca veio ninguém do lado de lá para contar. Então, mas tio, eu ofereci-lhe um livro meu com comunicações espíritas, mas santos da casa não fazem milagres, não é? Se fosse um médium comerciante e que lhe cobrasse ali 1000 euros por hipótese, se calhar ele acreditava. E então o espiritismo traz-nos a resposta à grande incerteza, à grande angústia da humanidade. Será que a vida continua? Essa certeza não é uma crença, é uma certeza baseada em factos. A vida continua, né? E isso, ter essa consciência e viver de acordo com essa consciência é muito mais gratificante do que ter o primeiro prémio do Euromilhões, porque o dinheiro esvai-se ou fica, mas o dinheiro não aconchega o coração, não aconchega o nosso íntimo. Então, nós, antes do aparecimento do Livro dos Espíritos, acreditava-se na vida para além da morte, a tal fé cega que eu falei das religiões tradicionais. Depois do aparecimento do Livro dos Espíritos, comprovou-se experimentalmente, cientificamente, porque o Espiritismo é uma ciência de observação, comprovou-se a vida além da morte. Como? Através da fé raciocinada. Nós não temos fé porque alguém nos disse, porque ouvi uma palestra. Não, temos fé porque pesquisamos, estudamos, experimentamos, e qualquer um de nós pode fazer isso, ok? Muito bem. Então, amigos, o que nós vamos hoje falar é sobre espíritas que se dedicaram à pesquisa da sobrevivência da alma, né? E às suas consequências no campo da ética e das relações humanas. Nas últimas duas palestras falámos sobre estes senhores, Sir William Crookes, Sir William Fletcher Barrett, César Lombroso, Ernesto Bolzano, e depois na parte 2, falámos sobre Conan Doyle, Alexander Aksakov, Gustave Gelée, Camille Flammarion e Gabriel Delanne. Tudo cientistas de renome do século, fins do século XIX e inícios do século XX, né? Muito bem, hoje gostava de vos apresentar aqui estes senhores: Albert Rochas, Frédéric Zollner, Epes Sargent, Léon Denis e Charles Richer. Vai ser uma coisinha rápida. O Albert Rochas é este senhor, está aqui com uma pose, nota-se logo que é militar, não é? Vamos ouvir um bocadinho sobre ele, está bem? Albert de Rocha was a scholar in maths and literature and also became a military engineer. A lieutenant colonel awarded the acclaimed Légion d'honneur. He was a respected researcher into the scientific basis for psychic phenomena. A prolific author, writing 14 books on parapsychology and many more on engineering. Portanto, aqui o Tenente-Coronel Albert Rochas, ele, além de ser uma pessoa muito culta na sua área, em várias áreas do conhecimento, dedicou-se também à pesquisa dos fenómenos psíquicos e dos fenómenos espirituais, não é? Portanto, ele nasceu em 1837, em França, não é? Foi um dos grandes pesquisadores, olhem, curiosamente, do magnetismo e do espiritismo, porque o magnetismo, a ciência do magnetismo, apareceu antes do espiritismo, antes de 1857. O próprio Allan Kardec, ainda antes de aparecer o espiritismo, ele estudou o magnetismo e praticou durante 35 anos, de acordo com o que se descobriu na sua biografia, não é? Então, é muito interessante que este senhor, que tinha o posto de tenente-coronel no exército francês, acabou por abandonar a vida militar para se dedicar a estas pesquisas, entre outras. E ele dava a cara, com muita coragem, por esta informação, não é? Portanto, alcançaram grande projeção os trabalhos militares e científicos do tenente-coronel Albert Rochas. Vemos aqui uma fotografia já mais oficial.
ele lutou muito para fazer com que o magnetismo fosse aceite entre as ciências puramente físicas. Porque, como hoje, também naquele tempo, havia os cientistas materialistas e os cientistas que acreditavam que existia alguma coisa para além da morte e que pesquisavam isso. Havia os materialistas, como hoje, que dizem assim: não, eu não vou pesquisar isso. Mas um cientista deve pesquisar. Não, mas eu não vou pesquisar porque o espírito não existe. São uns cientistas um bocadinho fanáticos. E depois há os cientistas de mente aberta e os cientistas convictos, mas que também vão pesquisar independentemente da sua convicção. Porque um verdadeiro cientista, obviamente, nunca pode pôr a sua convicção à frente dos factos. Antes, pelo contrário, ele busca os factos para comprovar se a sua convicção está correta ou não, não é? Então, o magnetismo e o espiritismo muito devem a este senhor, não é? Pois ele publicou uma dezena de importantes obras sobre matérias pertinentes ao assunto, procurando sempre destacar a sobrevivência da alma. Ele tem vários livros, não os vou estar a ler aqui todos, relacionados com esta área. Ele trabalhava com médiuns sonâmbulos, magnetizava-os através de passes longitudinais, não é? As pessoas entravam num transe sonambúlico e ele conseguiu demonstrar uma das maiores provas, se não a maior prova da imortalidade da alma, que é o sonâmbulo cujo corpo está ali deitado e está ali a falar e a dizer: eu estou na rua tal, número tal, na porta tal, e existe isto, aquilo, aquilo outro. E depois as pessoas vão pesquisar e de facto aquilo existia, sem que a pessoa pudesse saber como, a não ser que lá tivesse estado. Então o Tenente-Coronel Alberto Rochas comprovou aí que o espírito é independente do corpo e que pode sair do corpo, ir a determinados locais em transe sonambúlico e comunicar-se através do corpo, dizendo: passa-se isto, aquilo ou aquilo outro, né? E até receber comunicações de outros espíritos, de outras pessoas, e aí sim torna-se um médium sonambúlico. Ele faleceu depois, ou desencarnou, o corpo dele é que faleceu em 1914. Nós, quando empregamos o termo encarnado e desencarnado, não é por ser do Benfica. Não, é encarnado está no corpo de carne, desencarnado está no corpo espiritual, está no mundo espiritual, está fora do corpo de carne. Estes foram alguns, entre outros, alguns dos livros que ele escreveu: Os Estados Superficiais da Hipnose, a exteriorização da sensibilidade. Ele trabalhou muito isto, ele punha os sonâmbulos em transe sonambúlico, depois fazia muitas experiências através da sugestão, e ele chegou à conclusão de que essas pessoas estavam em transe sonambúlico, não sentiam picadas, não sentiam coisas que no seu estado normal, entre outros relatos, poderiam sentir. Tem um livro muito bom, As Vidas Sucessivas, e também A Levitação, entre outros. Vemos aqui a sua fotografia, vemos aqui também a sua assinatura. No campo do magnetismo e do espiritismo, ele estudou a polaridade, portanto a polaridade magnética, né? Os campos magnéticos também, a classificação das fases do estado sonambúlico, lá está, observou sistematicamente, portanto, os fenómenos espíritas e pesquisou a exteriorização da sensibilidade e mostrou o mecanismo do desdobramento físico. Isto é, quando a pessoa está no corpo de carne aqui e o espírito desdobra-se e vai a um determinado local. Eles faziam experiências do género: combinávamos aqui com o Francisco: ó Francisco, vais pôr qualquer coisa debaixo da mesa da tua cozinha, mas não dizes a ninguém, ninguém sabe. E depois pegava-se no sonâmbulo e dizia-se: ok, quando ele estava no estado sonambúlico era induzido: olha, vais à rua tal, que era a casa do Francisco, que ele não sabia, à rua tal, número tal, primeiro andar, esquerdo ou direito ou frente, e vais dizer o que é que vês aí debaixo da cozinha, da mesa da cozinha, e ele vai dizer
que tem lá umas sapatilhas com uma marca XPTO e com os dizeres pendurados, que foi ele que pôs de propósito, que mais ninguém tinha. Essa era uma boa experiência, porque eu não tenho mesa na cozinha. Não. Pronto, mas partindo do pressuposto que ele tivesse uma mesa na cozinha, também dá para ver que é uma espécie rara, não é? Muito bem. Então ele, por meio de passos longitudinais aplicados em alguns sensitivos, conseguia provocar também neles a regressão da memória, a tal e a exteriorização da consciência, né? As pessoas fora do corpo de carne tinham acessos a informações da sua própria vida que dentro do corpo de carne não conseguiam lembrar. O que denota que nós podemos eventualmente ter uma memória orgânica, cerebral. Não sabemos se existe ou não, mas existem partes da memória, obviamente, no cérebro, mas também temos uma memória extracerebral, que é aquela memória que está no nosso corpo espiritual. O que falta saber é se essa memória vaza para o cérebro ou se no cérebro também há focos que guardam uma memória do ponto de vista material, mas isso é para os médicos, para os cientistas, que eu não percebo muito disto, ou quase nada. Temos aqui outro senhor muito interessante, o Dr. Friedrich Zollner. Hans Zollner was a German professor of astrophysics at Leipzig University, a well-known psychical researcher and author of the book Transcendental Physics. He concluded that a four-dimensional space may explain spiritualism. He became embroiled in a great deal of controversy with skeptics, but he aggressively defended his views. Hans Zollner, Este senhor tem o seu livro, um dos poucos livros, se não quase o único, sobre este assunto, deu brado na Alemanha, né? Provas científicas da sobrevivência. O Dr. Friedrich Zollner era uma pessoa muito, muito culta. Já vamos ver. Ele era astrónomo, era físico, era portanto, um astrofísico, era professor, cientista, pesquisador, né? E professor da Universidade de Leipzig, na Alemanha. E ele era contra esta história dos fenómenos psíquicos, ele era contra esta história da comunicação com o mundo espiritual. Isso era tudo uma fantochada. Até que um dia ele descobriu que uma pessoa que ele muito admirava, que nós já falámos na parte 1, o Sir William Crookes, o mais notável inventor do século XIX, descobriu o tubo de raios catódicos, o estado da energia radiante, entre muitas outras invenções. Ele descobriu que o Sir William Crookes fazia pesquisas com médiums, demonstrando a imortalidade da alma. E ele, que era cético e era contra isso, porque achava que era tudo charlatanice, pensou assim, espera aí, se aquele homem, que é o topo de gama da ciência, da seriedade, aqui na Europa, anda metido nestas coisas, eu tenho de ir investigar. E foi muito interessante, né? Ele nasceu em 1834 e faleceu com 48 anos de idade, portanto, muito novo, né? Mas mesmo assim fez muito trabalho. Deixou inúmeros trabalhos na área da astronomia, da física óptica também. Ele destacou-se provando a teoria de Christian Doppler. Inclusive, ele era uma pessoa tão competente e tão douta na sua área que uma das crateras da Lua, portanto, não sei se sabem, mas as crateras da Lua, cada cratera tem um nome, e geralmente dá-se um nome do cientista que se interessa por ela, que pesquisa, etc. E há uma das crateras da Lua que é a cratera Zollner, precisamente em honra ao professor Friedrich Zollner. Vemos aqui, portanto, em sua homenagem, uma das crateras foi chamada de cratera Zollner, e em 1862 foi convidado para ocupar
a cadeira de professor de Astrofísica na Universidade de Leipzig, na Alemanha, né? Vemos aqui a cratera de Zollner, vamos ver mais à frente aqui o local da Lua onde está a cratera de Zollner, aqui com um zoom maior, portanto, este buraquinho, e aqui um grande plano da mesma, né? Ele foi também membro da Royal Society de Inglaterra, né? Da Real Sociedade Astronómica de Londres, da Academia Imperial de Ciências Físicas e Naturais de Moscovo e da Sociedade Científica de Estudos Psíquicos de Paris. Vejam bem, naquele tempo em que se andava a pé ou a cavalo ou de carruagem, né? Ou de barco a vapor, este homem era tão notável que fazia parte de todas estas associações. Vocês não imaginam o quanto ele sofreu o assédio dos cientistas materialistas, que lhe diziam que ele que estava errado. Então ele manteve acesos debates, mas debates daqueles muito duros, por carta, através dos jornais, porque antigamente não havia televisão, não é? Com pessoas de alto gabarito, mas fanáticos, não é? E então ele interessou-se pelos fenómenos mediúnicos, né? E em 1875 foi visitar o Sir William Crookes em Inglaterra para verificar as suas próprias pesquisas. De realçar que o Sir William Crookes raramente dormia numa palestra. E então, se ele tivesse tido a oportunidade de assistir a uma palestra do José Lucas, então nem encostava o ombro no ombro do marido nem nada, ou da mulher, no caso dele. Mas pronto. Eu sei que sou chato, mas às vezes isto passa. Ora bem, ele propôs a teoria da quarta dimensão. Isto é, os fenómenos mediúnicos aconteciam e careciam de uma explicação. Havia objetos que estavam aqui, por exemplo, o relógio do Francisco, desaparecia daqui e aparecia ali naquela sala, sem ninguém lhe tocar. Como é que isto acontece? Nós só vivemos num mundo tridimensional. Então ele apresentou uma tese de que haveria uma quarta dimensão e que os espíritos levariam esses objetos através de uma quarta dimensão para o mudar de local e depois voltar outra vez ao espaço tridimensional, até possivelmente através de uma excitabilidade atómica dos próprios objetos, né? Propôs essa teoria para explicar os fenómenos mediúnicos e realizou inúmeras reuniões com médiuns e pesquisadores na sua própria casa, né? Apesar de ser praticamente o único na Alemanha e apesar de ser fortemente criticado pelo establishment lá das escolas alemãs, né? Em 1877 ele recebeu em Leipzig o médium inglês Henry Slade, muito conhecido, mundialmente conhecido, que está aqui nesta fotografia, um médium de efeitos físicos, com a participação também de vários outros professores universitários. De realçar, todas estas reuniões ficavam lavradas em ata, assinadas pelos presentes, com o lacre portanto, com o comprovativo das pessoas que ali estavam a assistir para demonstrar que não era uma fraude. E eram pessoas com um grande gabarito. Além de Henry Slade, Zollner estudou os fenómenos produzidos por Elisabeth d'Esperance, né, protagonista de fenómenos de aparição e de transporte de objetos. Era uma mulher notável, com uma capacidade mediúnica fantástica. Havia fenómenos de materialização em barda. Todos os cientistas, desde a Itália, desde toda a Europa, eles corriam para tentar investigar esta médium, né? Que vemos aqui, mais nova, um bocadinho mais velha, e aqui reparem, a médium e o espírito materializado, fotografados juntos. A primeira, a médium, protege os olhos por causa da claridade, fotografia de junho de 1890, e aqui a médium e o espírito materializado, fotografados juntos, alguns segundos após a outra, né? Este cobrirá a médium com um pano que a luz parecia dissolver. Então, estes factos vêm
repetir e comprovar todas as pesquisas já feitas por Sir William Crookes com a médium Florence Cook, onde se manifestava o espírito de Katy King, que se manifestou durante quase 3 anos, né? Mas não contente com isto, Frederick Zollner teve ainda a oportunidade de trabalhar com o médium inglês William Eglinton. William Eglinton é um dos mais conceituados médiuns da sua época, né? No fim do século XIX, e não era espírita tampouco. Desculpem, eu tenho aqui umas notas que é importante referir. O Frederick Zollner, com este médium, fez cerca de 25 reuniões de materialização de espíritos, de materialização de objetos, fenómenos de efeitos físicos, né? Principalmente materialização e também escrita direta. Na presença deste médium acontecia um fenómeno de escrita direta. O que é isso? Por exemplo, numa lousa ou num papel apareciam escritas coisas, e quando aquilo estava em branco, ou até numa parede, apareciam de repente coisas escritas que ninguém escreveu. Portanto, são os chamados fenómenos de escrita direta, né? Tal como os fenómenos de voz direta. É só aparecer agora aqui uma voz. Epá, o Lucas é um chato, vê lá se te calas. Portanto, é a voz de um espírito brincalhão, obviamente, porque eu não sou chato, não é? Acho eu. Só um bocadinho. Então Zollner ficou muito satisfeito com o resultado das pesquisas efetuadas com este médium, né? E ele estava tão entusiasmado que queria escrever um livro só com estas pesquisas. Só que, como vimos há pouco, ele faleceu aos 48 anos de idade, muito cedo. E esse livro já não foi escrito, né? Então temos aqui provas científicas da sobrevivência, onde ele relata os cientistas da época, de todos os países que pesquisaram casos como ele, e aqui está no inglês, a Física Transcendental, mesmo livro, onde ele relata esses factos ao pormenor, né? É um livro muito importante da parte, digamos, clássica do espiritismo, porque hoje em dia as pessoas leem o livro dos espíritos e mal, o Evangelho segundo o Espiritismo e mal, e depois começam a ler livros muito avançados do espiritismo sem conhecer a base da doutrina espírita, Allan Kardec. Depois de Allan Kardec é muito importante conhecer estes livros, que estão disponíveis até de graça online, em PDF. Algumas obras raras que já nem existem sequer em papel estão disponíveis gratuitamente, por exemplo, num site que é Autores Espíritas Clássicos brasileiro. Tem lá livros muito bons e que já não há à venda. E é muito importante ler isto. Porquê? Porque ficamos com uma base cimentada para poder erigir o edifício do conhecimento espírita. Sem lermos isto, não vamos conseguir entender, vai ficar um buraco ali entre o livro dos espíritos e o que lermos a seguir. Zollner foi um grande batalhador da causa espírita, notabilizando-se pelas suas experiências físicas, onde a atuação dos espíritos não deixou dúvidas nem incertezas, né? Sendo físico e astrónomo, utilizou esta ciência para demonstrar a imortalidade e divulgar a interferência dos desencarnados no cotidiano dos encarnados, né? O seu livro mais famoso é este que temos aqui, Provas Científicas da Sobrevivência, ou então em inglês, Física Transcendental. Temos aqui o simpático William Crookes, que era uma pessoa tão notável que recebeu o título de Sir por parte dos reis de Inglaterra, né? E ele era tão conceituado e tão credível que foi escolhido pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres para demonstrar que todos os fenómenos espíritas eram uma fraude. Para acabar de vez com aquilo, escolheram uma comissão de 18 pessoas, onde estava William Crookes, com médicos, com professores, com especialistas em várias áreas. Nenhum deles era espírita. Todos eles investigaram e tiveram presentes nas pesquisas com a médium Florence Cook, onde o espírito Katy King se manifestava.
E no fim, quando ele fez o relatório, William Crookes, para a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, ele diz: eu não digo que os fenómenos são possíveis, eu digo que os fenómenos são reais. E graças a essa sua autenticidade, ele foi perseguido pelos seus amigos, que eram fanáticos, e que não estavam interessados na verdade, mas estavam-se interessados em destruir essa realidade, e perdeu a sua cátedra de professor e sofreu bastantes embaraços. Então Frederick Zollner ofereceu o seu livro a William Crookes com uma dedicatória muito interessante, com o mais elevado sentimento de gratidão e reconhecimento pelos serviços prestados por vós a uma nova ciência, eu vos ofereço, respeitabilíssimo colega, o 3º volume dos meus tratados científicos. Por uma coincidência notável, as nossas investigações científicas encontraram-se no mesmo terreno, fornecendo à humanidade admirada uma nova classe de fenómenos físicos que proclamam bem alto e de um modo não mais duvidoso a existência de um outro mundo material de seres inteligentes. Nenhum deles era espírita. Só estavam a confirmar os factos espíritas descortinados por Allan Kardec, antes deles, né? Aceitai, pois, a presente obra como sinal de agradecimento e simpatia vertidos do coração honesto de um alemão. Ele foi de propósito da Alemanha à Inglaterra para oferecer a Sir William Crookes, tamanho era a atenção que ele tinha, e nota-se que a linguagem daquele tempo é ligeiramente diferente da que usamos agora no Facebook, não é? E no Instagram, etc. Muito bem, Epes Sargent. Epes Sargent é um pesquisador pouco conhecido dentro do movimento espírita. Foi um homem dotado de um talento fora do comum, portanto, ele era um escritor, era um poeta, entre outras coisas, né? E foi um dos mais proeminentes membros da família americana, isto no dizer de Edgar Allan Poe, um poeta, também escritor americano. Foi um homem de engenho, talento e tato. Ele tinha poemas tão bonitos. Sabem como é que uma das fontes de rendimento dele era fazer poemas? Por exemplo, sei lá, ali o Zé Carlos, por hipótese, queria fazer um poema para a esposa, que ia fazer anos, ou no aniversário do casamento, e ia ter com ele, com Epes Sargent, olha, faz-me aí um poema. E ele fazia, ele era muito bom a fazer poemas. Então as pessoas compravam-lhe os poemas, né? E ele vivia um pouco disso. E o Edgar Allan Poe, que é uma referência na literatura americana, ele dizia que ficou espantadíssimo, porque naquele tempo, vejam bem, ele nasceu em 1813 e desencarnou em 1880. Diz ele, este homem foi o primeiro a viver dos seus escritos, da venda de livros, a viver dos seus poemas. Foi o primeiro, teve a ousadia de viver. É óbvio que não foi rico, não é? E que viveu com muitas dificuldades, como ainda hoje isso acontece, quem quiser viver disso, não é? Então, as suas atividades no campo educacional foram de grande relevância. Escreveu uma quantidade apreciável de obras destinadas a estudantes e professores, né? Tendo mesmo sido catalogado como educador emérito. Okay? Tem um livro que já tivemos aí à venda, não sei se ainda temos, que é este, penso que na Federação Espírita Portuguesa há à venda, se não houver aqui, Bases Científicas do Espiritismo. É um livro muito interessante, porque Epes Sargent, ele também não era adepto destas teorias, mas foi vergado pelos factos. Ele foi investigando, foi pesquisando, foi participando em reuniões, até que se rendeu perante os factos e escreveu este livro, Bases Científicas do Espiritismo, onde ele relata todo um conjunto de fenómenos, de factos, de acontecimentos vivenciados. Temos aqui a sua fotografia com a sua assinatura. Nos últimos 20, 30 anos da vida dele interessou-se pelo espiritismo, estudando profundamente, né? Após ter sido também ele um grande acérrimo combatente, uma pessoa que combatia
os fenómenos espíritas e repudiava-os porque achava que aquilo era tudo uma fantochada, nomeadamente aqueles fenómenos, aqui não eram espíritas, eram mediúnicos, em Hydesville, né? com a família Fox. Escreveu um elevado número de artigos e as seguintes obras sobre o espiritismo, que aqui estão, para além das bases científicas do espiritismo. Nesta última obra, ele descreve os fenómenos de materialização e tece comentários analisando o espiritismo em face da teologia, da moral e da religião. Finalmente escreveu a sua obra mais importante, aquela que já referi, né? Um tratado de inegável valor sobre o aspecto científico da doutrina. Né? Agora, olhem que interessante o que ele diz. O espiritismo já não é o desespero da ciência, como o classificara eu no frontispício da minha primeira obra sobre esse assunto. Ele próprio deu a mão à palmatória. Os seus direitos a um reconhecimento científico da parte dos observadores inteligentes já não podem ser postos em dúvida. E agora, estamos quase a terminar, Léon Denis. Quem não conhece Léon Denis? Muita gente. Léon Denis nasceu em 1846 e desencarnou em 1927, em França. Tem uma história de vida fantástica. Eu convido-vos a verem no YouTube da ADEP, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Há inclusive uma entrevista à Noémia Margarido sobre a vida de Léon Denis. Vale a pena ver, né? Ele foi praticamente um sucessor e propagador da doutrina codificada por Allan Kardec, né? Enquanto Kardec vivia na cidade, vivia em Paris, Léon Denis era, digamos, um aldeão. Ele vivia nos arredores de Tours, numa aldeia chamada Fougue, e numa família humilde. Ele era mais novo que Kardec, obviamente, tentou conhecer Kardec, mas parece que Kardec não lhe passou assim muito cartão a primeira vez, mas ele não desanimou. E depois lá foi e acabou por ser um homem notável. Ele tem muitos livros, já vamos ver alguns deles. Era uma pessoa muito doente, acabou por cegar, e mesmo cego, ele continuava a ditar à sua secretária, vejam bem, naquele tempo, os livros, ele sabia de memória onde tinha parado, tinha as ideias na sua mente e dizia, agora vamos continuar. Ele ditava e ela escrevia, e os livros eram editados, eram publicados, e ainda hoje os lemos. É uma delícia ler os livros ele era filósofo, é considerado o grande filósofo da doutrina espírita, né? E de facto uma das pessoas que mais contribuiu para a divulgação do espiritismo após a desencarnação de Allan Kardec. Vemo-lo aqui, nesta fotografia não se nota muito bem, mas ele tem os sapatos a brilhar, dá uma sensação que ele só engraxou mesmo na pontinha dos sapatos. Isto foi no congresso, no primeiro Congresso Espírita Internacional em 1925, em Paris. Portanto, foi um filósofo, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, juntamente com Gabriel Delanne e Camille Flammarion. Principalmente Léon Denis e Gabriel Delanne são os responsáveis por muitos dos documentos do tempo de Kardec terem chegado aos nossos tempos, porque eles guardaram-nos num armáriozinho e resistiram inclusive a buscas da própria Gestapo, porque os nazis, quando invadiram a França, eles revistaram, porque eles tinham muito interesse nos fenómenos de contacto com o mundo espiritual, porque o próprio Hitler fazia parte de um grupo que praticavam esse contacto com o mundo espiritual. Obviamente não eram espíritas, mas praticavam o intercâmbio com o mundo espiritual. E então eles tentaram levar tudo quanto fosse de Kardec para a Alemanha para analisar. Mas houve um móvel, por obra e graça de Deus, não foi levado. E aí estavam documentos muito importantes que hoje estão a ser traduzidos para o português e que se encontram no portal Allan Kardec, na internet, com acesso livre para toda a gente. Ele foi o consolidador do espiritismo
e coube-lhe desenvolver os estudos doutrinários, dar continuidade às pesquisas mediúnicas, impulsionar o movimento espírita na França e no mundo, aprofundar o aspecto moral da doutrina e consolidá-las nas primeiras décadas do século. Vemos aqui uma fotografia, olhem que interessante. Primeiro Congresso Espírita Internacional, em Paris, 1925. Né? Vemos aqui o público e à moda antiga, aqui no palco, as pessoas mais consideradas mais proeminentes, se calhar pela organização, puseram ali aquelas jarras todas, né? Muito interessante. Ele fez ainda parte de um grupo experimental de espiritismo na Sociedade Francesa de Tours, onde colaborava. Os seus livros essencialmente são estes. Não os trouxemos todos em imagem porque não cabiam, mas Cristianismo e Espiritismo depois da morte são todos estes. Livros muito bons. De realçar, o que foi sorteado hoje foi este, salvo erro, Cristianismo e Espiritismo, com outra capa, mas o conteúdo é o mesmo. Este livro, O Problema do Ser do Destino e da Dor, é um livro de leitura obrigatória para quem já leu Kardec. Leon Denis consegue, num só livro, como por magia, concentrar a parte científica, filosófica e ético-moral da doutrina espírita. É um livro fantástico, de uma beleza, é um livro quase poético. E para terminarmos, Charles Richet. Charles Richet é uma pessoa muito importante no século XX. Foi Prémio Nobel da Medicina em 1913. Né? Ele não era espírita, atenção. Ele pesquisava os fenómenos espíritas. Eu costumo dizer que Charles Richet era um espírita envergonhado. Para manter a sua pose, porque era médico e tal, e Prémio Nobel, ele dizia que não era espírita. Mas antes de morrer mandou uma carta ao Leon Denis a dizer: afinal, todos os factos defendidos pelos espíritas são verdadeiros e eu comprovei-os. Só que disse isso particularmente. Depois o Leon Denis é que pôs a boca no trombone e disse, né, já não foi a tempo de dizer em público. Charles Richet foi o pai da metapsíquica. Metapsíquica, para além do psiquismo. Isto é, a ciência que estuda a vida para além da morte, ou a ciência que tem por objeto estudar a produção de fenómenos mecânicos ou psicológicos devidos a forças que parecem ser inteligentes ou poderes desconhecidos latentes na inteligência humana. A metapsíquica, por sua vez, deu origem, na década de 20, 30, 40, à parapsicologia, ok? Que até hoje ainda continua em evolução. Dr. Charles Richet was a French physiologist who won the Nobel Prize for Medicine in 1913. He became director of the International Metapsychic Institute in Paris. He was president of the British Society for Psychical Research. In addition to studying mediums, he wrote an important book entitled 30 Years of Psychical Research. And he invented the word ectoplasm. Exatamente. De realçar que Charles Richet foi quem primeiro estudou o ectoplasma, aquela substância que todos nós temos nas células, dentro do citoplasma das células, e que alguns médiuns têm mais que outros e libertam e provocam efeitos físicos, objetos que se mexem, luzes que se apagam, materialização de objetos, materialização temporária de espíritos, etc. A própria palavra foi cunhada pelo próprio Charles Richet. Vemos aqui a sua assinatura, ele muito pensativo, e, portanto, foi médico, fisiologista, foi descobridor da soroterapia e da anafilaxia, portanto, e daí ganhou o Prémio Nobel de Medicina. Interessou-se também pelos fenómenos paranormais, criou a metapsíquica. Curioso é que ele também era um grande entusiasta pela aviação. E então, juntamente com Louis Breguet, né? Breguet, que é o nome de um avião daqueles de asas planas, eles criaram o primeiro projeto de um giroplano. O giroplano agora chama-se um helicóptero, mas é uma coisa, se forem pesquisar, o giroplano deles é uma coisa monstruosa, enorme, talvez maior que esta casa.
É uma coisa interessante, duvido que tenha voado. Mas é interessante o seu espírito arguto pela ciência. Ele nasceu em 1850 em França, em Paris, né? E faleceu em 1935 na mesma cidade. Temos aqui o seu livro mais importante, que é o Tratado de Metapsíquica, está traduzido para várias línguas, e vemos-lo aqui, o Charles Richer, numa reunião de contacto com o mundo, de materialização, contacto com o mundo espiritual, com a famosa médium italiana Linda Gazzera, que aqui está em transe, não é? Muito bem. Vemos aqui um selo que foi feito em honra de Charles Richer, quando ele ganhou o Prémio Nobel da Medicina. E então, a metapsíquica de Charles Richer era composta, dividia-se em 3 partes: a criptestesia, a telecinesia e a ectoplasmia, né? A criptestesia portanto, estuda a forma de percepção paranormal, compreende a telepatia, clarividência e clareaudiência, né? A telecinesia é, por exemplo, movimento de objetos com mente, como Nina Kulagina na Rússia e outros. E a ectoplasmia, já nós falámos, portanto, é a produção de ectoplasma por um médium que depois pode provocar a formação de um objeto ou a materialização temporária de um espírito. Charles Richer classificou os fenómenos metapsíquicos, portanto, temos os fenómenos espíritas, mas Charles Richer quis pôr à parte do espiritismo, como cientista, dizendo, ok, não me vou ligar aos espíritas, porque ele achava que aquilo tinha um lugar místico ou religioso que não tinha, nem tem. Então eu vou arranjar outras palavras que é para me distanciar deles, que é o que todos os cientistas fazem, ainda hoje em dia, né? Então ele chamou todos os fenómenos espíritas, ele chamava metapsíquicos, ele chamou-lhes de subjetivos ou de objetivos. O que ele chamava de subjetivos eram os fenómenos inteligentes, que Allan Kardec pesquisou. E os subjetivos eram fenómenos de efeitos físicos. Vai dar ao mesmo, é uma questão de terminologia, né? E então, companheiros, aqui estamos, nesta terceira sessão, com estes iminentes 6 e 3, 9, 12, 14 cientistas, pesquisadores. Obviamente não os vamos fazer todos, porque são cerca de 100 e seria muito fastidioso para aqui. Temos estes últimos 2, Frederick Zollner e Eb Sargent, estão num tamanho mais pequenino, mas não são por isso mais pequenos do que os outros, né? Foi só para organizar o slide. Então temos vindo a referir estes notáveis cientistas que pesquisaram, comprovaram que a vida, para além da morte, é uma realidade, coisa que já Allan Kardec tinha comprovado e que já foi recomprovado também várias vezes posteriormente a estes mesmos cientistas. Então encontramos os 5 pontos básicos da doutrina espírita. Doutrina espírita, a ciência da observação, apoia-se em 5 pontos básicos. A existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de tudo no universo, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados. A pluralidade dos mundos habitados é o único ponto que falta pesquisar cientificamente. A imortalidade, a comunicabilidade, a reencarnação estão comprovados cientificamente. Deus só podemos comprová-lo através da análise filosófica e da dedução lógica, obviamente, né? Então, é importante que nós cantemos estes 5 pontos básicos às pessoas lá fora. Não só ao meu barbeiro, mas aos vossos cabeleireiros, para as senhoras, para que elas têm mais tempo, têm mais cabelo, têm mais tempo, porque ficam lá mais horas, né? E como os maridos sabem disso, né? Quando estão às vezes 1 hora, 2 horas, 3 horas à espera, né? Daqueles requintes, né? Porque o cabelo fica todo bonitinho.
Vamos aproveitar para oferecer o livro dos Espíritos de Allan Kardec, para oferecer livros espíritas iniciais às pessoas que não conhecem, quando elas fizerem anos, no Natal, por outro motivo qualquer. É a nossa obrigação. Não foi isso que Jesus nos convidou, não foi isso que quando nós, certamente, vivemos no tempo dele, se não vivemos no tempo dele, vivemos antes ou depois, mas ele deixou essa orientação, ide e pregai, não é? Ele não dizia ide e pregai que era para convencer as pessoas, não, para esclarecer as pessoas que a vida continua, que existe uma lei de causa e efeito, todos nós colhemos aquilo que semeamos, seja de bom ou de mau, e que somos imortais, e que um dia seremos espíritos puros, seremos felizes, né? E já não precisaremos de reencarnar jamais, né? Então é importante cantar esta imortalidade, porque se nós não a cantarmos, ela vai ficar debaixo do alqueire. E milhares de pessoas à nossa volta que poderiam saber isso, poderiam evitar asneiras, assassínios, roubos e outras atitudes menores na sociedade, essas pessoas poderiam ser bafejadas por esse conhecimento. Então não sejamos egoístas, amigos. Não tenhamos vergonha, porque daqueles que dizem que não acreditam no Espiritismo, são mais os que acreditam dos que não acreditam. Eles dizem que não acreditam por uma questão de finesse. É chique dizer assim, eu sou ateu, graças a Deus. Eu sou agnóstico, né? É chique. E quanto mais alto for o posto, mais chique é. Mas isso é uma ilusão, porque depois de desencarnar, todas essas coisas chiques desaparecem e ficam lá no cemitério. E as pessoas aparecem nuas, entre aspas, espiritualmente, no mundo espiritual. E aqueles que são reis vão encontrar, se calhar, os cantoneiros que andavam na estrada em melhor condição espiritual do que eles, com muita luz, e eles, se calhar, com muita sombra, pelos crimes ocorridos ou pelos males efetuados na sua vida, né? É muito importante fazer isto, ok? E não façam isso porque nós vos pedimos aqui no centro, mas façam isso em memória àqueles cerca de 100 cientistas e pesquisadores que em todo o mundo pesquisaram com afinco, pessoas de alto nível, e continuam hoje a pesquisar e a demonstrar a imortalidade da alma. Eles merecem que divulguemos os seus trabalhos. Não temos de convencer ninguém. Temos de dizer assim, olha, você tem um filho que desencarnou de acidente, não teve culpa nenhuma, existe uma explicação lógica para isso. Vamos conversar, vamos falar sobre Espiritismo. Tome este livro sobre a reencarnação, leia-o. Mas eu não acredito nisso, não interessa, o problema é seu, leia-o. Vai encontrar explicação. Se não quiser, depois dê-o a alguém ou deite fora. Né? Então, mesmo que este senhor não o leia, não tire sumo dali, o problema é dele. Eu fiz a minha parte. Jamais ele poderá algum dia dizer assim, tu sabias e não me disseste, tu sabias e não me consolaste, porque o Espiritismo é o verdadeiro consolador, esclarece e consola, esclarece a pessoa. Porque é que eu sou mais feio do que ele? Né? Deve ter uma lógica, né? Mas porque é que a minha careca é mais bonita que a dele, que ainda não é careca, né? Há de ser um dia. Porque é que o meu vizinho do lado é rafeiro e o do outro lado é uma pessoa excelente e está sempre doente? Porque é que o meu vizinho da frente, o filho morreu com 8 anos de idade e o meu vizinho de trás? Não. Porquê? Porque nós perguntamos isso, né? Porquê é que aquela rapariga morreu naquele ataque daquele nosso irmão afegão que num estado de crise psicótica matou aquelas 2 pessoas? Porquê elas as 2 e não outras 2 quaisquer? Estavam ali sim, mas podiam aparecer outras. Porquê é que o professor não morreu? Será que é tudo obra do acaso? Não. O Espiritismo explica-nos que existe a lei de causa e efeito, e existem causas do passado que geram os efeitos do presente, que aparecem como acasos no cotidiano, que nós dizemos que são injustos, mas que, se estudarmos bem, né, existe uma lógica dentro daquilo, não que seja justificável qualquer ato de assassinato, de maneira nenhuma,
Mas a espiritualidade superior serve-se da maldade humana, serve-se das tendências inferiores do homem, para que, dentro de determinados contextos, pessoas passem por uma determinada dificuldade que pediram antes de reencarnar e que não se lembram. Que é uma situação que serve de libertação para o espírito, que agora, mais livre no mundo espiritual, voltará a reencarnar para ter uma vida mais completa. E vamos terminar aqui com uma mensagem de confiança do maior médium de sempre, no movimento espírita de sempre, Francisco Cândido Xavier. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo a cor luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia.